E, Caio, eu vou pedir para você começar fazendo uma breve apresentação sua. Você é jornalista, né? Cobre aí a área ambiental, de direitos humanos, mas dá uma breve introdução aí na tua área de atuação. Vamos lá, muito prazer, né? Eu sou Caio de Freitas Paz, sou jornalista focado em questões de direitos humanos e socioambiental, especialmente conflitos, né? Conflitos que envolvem mineração, conflitos por terra, o puro suco de Brasil, né? Que a gente, antes mesmo do atual governo, nós já tínhamos um país em ebulição, e desde 2019 em diante a gente vê um agravamento, né, desse cenário. E nesse período foi um período que eu me aprofundei um pouco no tema, né? Jornalista, pelo que eu aprendi há muitos anos atrás, é guiado pelas histórias, né? Eu não comecei no jornalismo com esse enfoque. Eu trabalhei durante muitos anos com cotidiano, né? Pautas típicas de qualquer jornal de qualquer cidade, né? Aquelas pautas de cidade, etc. e tal. Me afastei durante uns anos do jornalismo, fiz mestrado, me dediquei aos estudos, e aí depois de muito tempo eu voltei ao jornalismo, e aí eu fui fazendo algumas matérias sobre questões culturais, questões ligadas a direitos humanos, e em 2018 eu fui me aproximando um pouco da questão socioambiental, em parte porque eu fui junto com uma equipe e a gente gravou um mini documentário para o canal Futura, que se chama Chão de Paraíso. Ele se passa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e é um documentário que retrata um pouco, né, da cidade de Alto Paraíso de Goiás, que é o ponto mais turístico, né, que abriga geralmente, né, os turistas que vão conhecer a Chapada. E quando eu fui para lá com a equipe, nós fomos com um enfoque de mostrar como que o município ele congrega diferentes pessoas de diferentes ideologias e como que, de alguma maneira, existe um amálgama ali naquele local para uma tentativa de proteção da Chapada dos Veadeiros. E conforme eu fui fazendo esse documentário com a equipe, me aproximando das fontes, dos personagens, outras histórias foram surgindo. E aí eu fui enveredando um pouco para esse lado mais investigativo, né? Eu digo que meu marco com essa pegada foi em 2018 também, né, ano eleitoral, 4 anos atrás, que a gente deu no Intercept Brasil, como que havia interesses da família do atual governador, Ronaldo Caiado, com mineração naquela região. Mineração, geração de energia elétrica, etc. e tal. E dali em diante as coisas foram meio que se encaixando, né? As pautas foram aparecendo, as fontes foram aparecendo, e eu fui mergulhando nesse universo, até pela necessidade da conjuntura, eu diria assim, né? E aí, logo em 2019, isso se consolida de vez, com Brumadinho, né? No dia de Brumadinho, semanas antes, eu estava em contato com especialistas em mineração, porque eu tinha feito uma matéria sobre mineração, para entender, né, o que a gente poderia esperar do futuro governo, etc. e tal. E aí aconteceu o Brumadinho, eu já corri atrás das fontes e, no fim das contas, a gente deu sorte, digamos assim, junto com a Tatiana Dias, do Intercept, no mesmo dia do crime, né? A gente acabou descobrindo já, né, identificando que nos comitês, né, de avaliação ambiental e afins de Minas Gerais, um mês antes do rompimento da barragem, já tinha gente batendo na tecla, né, de que não poderia se aumentar as atividades, que era muito arriscado, etc, etc. Gostei que você usou a palavra correta, que é raro, né? Crime, para explicar o que foi. É uma escolha que nem sempre grandes jornais acabam bancando essa escolha, né? Por outros interesses, né? Sim, Tem outras mas questões. é bom que A tem gente, gente como que usa o nome jornalista, né? correto. A gente, como jornalista, acho que a gente tem que encarar as coisas como elas, de fato, se apresentam, né? E, enfim, aí as coisas foram
se encadeando uma na outra, fazendo matéria sobre mineração, aprofundando também, colaborando com veículos independentes em geral, né? Consolidando esses contatos. E aí, quando começa a pandemia, aí é uma correria danada, assim, né? Porque pipocam, né? Pipocam conflitos que já existiam, eles se agravam, abandono por exemplo, de instituições sobre povos indígenas, e assim sucessivamente, né? Então, a gente Queria só foi... fazer um parênteses, porque você, quando menciona com a pandemia, a coisa começa a ficar complicada. Isso sempre me remete àquela reunião ministerial de 2021, abril de 2020, Abril de 2020, a em saída que do o ex-ministro digital, do né? Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele resume o que o governo está fazendo, né? Aproveitar a pandemia, quando a imprensa e a sociedade está preocupada com outras coisas, para passar a boiada. E é isso que está acontecendo, né? As pessoas usam essa frase dele de maneira jocosa, mas essa frase eu acho que é a mais sincera, uma das mais sinceras desse governo desde o início. É tragicômico, né? A frase virou um bordão, mas, ao mesmo tempo, as frases que antecedem, elas também ajudam a delinear melhor o modo de operação, né? Então, ele explica, né? Enquanto o pessoal está olhando para a pandemia, passar norma infralegal, etc, etc. Então, você veja, né? As normas infralegais, aquelas coisas que só saem no Diário Oficial da União, e que, se o jornalista não tiver ligado, se um pesquisador não tiver atento, isso passa, né? Passa por Ele baixo até do nariz. destaca, né? Porque tem que ter parecer e caneta, porque sem parecer aí dá cana, né? Ou seja, ele já está Isso. encaminhando tudo ali para acontecer do jeito que eles querem. E tem muito a ver com, enfim, né, o próprio histórico do Ricardo Salles. O Ricardo Salles, a gente acostumou a representá-lo de mil formas, mas a gente esquece que ele, como formação, ele é um advogado, né? Então, ele opera, muitas vezes, né, em cima da lei e nas eventuais brechas, enfim. Os fatos, eles já nos mostraram bastante sobre isso. Bem, esse é resumidamente, né, a minha trajetória, né, e aí em todo esse período, né, fui colaborando com diferentes veículos, me aproximando de alguns mais especificamente, né, como atualmente eu sou ligado à agência pública, por meio da qual a gente publicou a mais recente matéria sobre o lobby, né, de um ex-militar, de um militar da reserva, né, junto com o grupo canadense, o governo. Mas eu também colaboro com outros veículos, né, especializados em socioambiente e conflitos de terra, né, como desde o Intercept Brasil até de Olho dos Ruralistas, que é um veículo bem mais focado, um trabalho super comprometido, né, um observatório do agronegócio do país, e outros veículos como o Mongabay Brasil, que também tem uma atuação bem consolidada na questão socioambiental. Mas essa é a trajetória, e Tá é uma bem. trajetória de muito trabalho, né, especialmente num Brasil sob o governo Bolsonaro, né? Bom, essa conversa aqui ela foi motivada exatamente pela reportagem que você fez na agência pública, que saiu agora no último dia 21 de fevereiro. O título da matéria é Como o lobby de um militar da reserva favoreceu mineradoras canadenses na Amazônia. Teve a colaboração, coincidentemente, é um amigo meu, Ananias Oliveira, que está sempre escarafunchando aí agendas, né? Depois você fala um pouquinho aí como é que foi essa parceria com ele, porque ele é um cara muito sério assim e está muito atento ao que está acontecendo no Brasil. Mas na reportagem você conta, vou fazer resumidamente, você me corrige eventuais falhas minhas aqui e aí depois a gente detalha. Na reportagem você conta a história do lobby realizado por um general da reserva, de nome Barroso Magno, colega de Aman do também general da reserva e vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em defesa dos interesses da mineradora canadense Belo Sun, que é controlada pelo banco também canadense Forbes and Manhattan. Dá uma geral dessa história, como é que você começou a pesquisar, a se interessar pelo tema, como é que começaram a chegar informações, indícios, porque no seu relato ali, há anos eles tentam construir a maior mina de ouro a céu aberto
no mundo, que é na Volta Grande do Xingu, né? Aí eu queria que você desse, além de falar como é que você chegou a essa história, uma dimensão dessa encrenca. Quando é que fica? É num estado, é limite, divisa com outro estado? E qual é a área, qual é o impacto que isso vai representar? Pois a construção dessa mina, segundo o seu relato ali, significa também a instalação de uma enorme barragem de rejeitos, maior do que a da Vale, que se rompeu em Mariana. Então, dá uma geral aí para quem não está familiarizado com o assunto. Vamos lá. Eu acho que um deslocamento que eu acho que é essencial fazer desde o início é a matéria que foca, né, essa revelação, né, dos bastidores de como esse grupo canadense, que tem diversos interesses e projetos no Brasil há muitos anos, ela é o corpo principal, né, a espinha dorsal do que chama muito atenção, porque a mineração na Amazônia ela já é delicada, né, por todas as questões de um déficit do governo brasileiro de demarcar terras de povos originários, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam ribeirinhos e outras populações, povos da floresta. E isso chama muito a atenção, especialmente nesse contexto de governo Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção e mais me atraiu a dica inicial de que havia algo de estranho na presença, em agendas constantes de um militar da reserva, em nome de mineradoras, foi, ao começar a olhar um pouco mais essas mineradoras e as suas conexões, porque esse ato de buscar as conexões internacionais, financiadores e afins, nem sempre é um ato corriqueiro para o jornalismo, né? Eu acho que, como jornalista, como consumidor de notícias também, muito do que me move, muitas vezes, é ver uma matéria, uma denúncia importante e sentir, mas espera aí, da onde vem o dinheiro, né? Quem é que está ganhando com isso, né? Aquela máxima bem chavão mesmo, assim, né? Tipo, siga o dinheiro, né? Alguém está ganhando com as coisas. Quando a gente recebeu essa dica, eu comecei a olhar, e aí eu fui percebendo que tudo levava a um mesmo grupo estrangeiro, no caso canadense, sediado no Canadá, no coração financeiro do Canadá, em Toronto, que é um banco, tecnicamente, é até um pouco difícil de definir, porque ele é muito específico, é uma questão bem financeira, né? Um universo que não é muito tranquilo para as pessoas, né? Não é muito acessível, que é um banco mercantil, então é um banco privado, mas ele não é um banco que ele abre contas, que você pode pegar crédito com ele. Ele é como se fosse um banco focado em negócios de risco, no setor de commodities, não apenas no Brasil e na América do Sul. É um banco com atuação global, sediado no Canadá. Por quê? Esse detalhe é importante, porque o Canadá ele tem a principal bolsa de valores para mineradoras no mundo. Ali estão as principais mineradoras, algumas delas que estão presentes no país, aqui no Brasil. Então, é ali que elas captam recursos, que elas ofertam ações. É no Canadá que acontece o principal evento de mineração no mundo, né, onde novos negócios são feitos e assim vai. E me chamou a atenção como que esse banco ele era, de alguma maneira, polivalente. Ele investiu historicamente, né, numa mineradora de ouro, que é o caso de Belo San, mas não apenas ouro, ele investe na Potássio do Brasil, que é uma mineradora que planeja criar um polo de produção de fertilizantes à base de potássio. Ele tem investimentos antigos em relação à cadeia do ouro na África, tem investimentos no setor financeiro na Europa. Então, veja, a gente está falando de uma figura, quando você encontra rosto de uma figura que nós teoricamente conhecemos, tipo, mas quem ganha com isso? Grandes investidores estrangeiros. Isso é um termo genérico, né? Não tem rosto, não tem nome, não tem CPF, não tem nada. E isso, inclusive, afasta muito as pessoas, né? As pessoas
muitas vezes uma discussão pode terminar assim, mas quem ganha? O pessoal lá de fora. Mas que pessoal lá de fora? Como é que isso está acontecendo? Né? Porque se a gente não vai ao termo mais específico, nós não temos condição de responsabilização, né, de eventuais condutas que não estejam de acordo com a Constituição brasileira. Né? E me chamou a atenção que tudo levava a esse grupo chamado Forbes e Manhattan. E aí, por consequência, quando isso acontece, eu vou atrás do Forbes e Manhattan. Eu começo a pesquisar, a tentar entender qual o alcance dele, qual a extensão, etc. E aí as primeiras rachaduras, elas começam a aparecer. Então, existem materiais antigos, de mais de 5 anos atrás, que relacionam Forbes e Manhattan com Belo Sun. Mas, nos últimos 4, 5 anos, se você entrar agora no site do Forbes e Manhattan, não está mais necessariamente no portfólio deles. Por quê? Porque é um projeto extremamente controverso pela ambição dele, é um projeto muito antigo, que em algum momento, nos anos 2000, o grupo Forbes Manhattan, ao chegar no Brasil, ele começa a olhar com mais atenção para esse projeto e ele investe, toma conta, porque ele, e aí isso já é o fruto da apuração, né? Diferente de outros atores do setor financeiro, o que é interessante do Forbes Manhattan é que eles se assumem como operadores, não como especuladores. O que eu quero dizer? Eles seguem uma lógica que tem sido cada vez mais comum no mercado financeiro, que é um tipo de atuação que você pega projetos subavaliados, então projetos que têm algum potencial de lucro, mas que eles estão com qualquer tipo de problema, seja de ordem ambiental, algum problema com a justiça, liberação de licenças junto a governos, captação de recursos, enfim. Então, você compra na baixa, trabalha nisso e depois vende em alta. E isso, quem diz, é o próprio fundador e executivo-chefe do grupo Forbes e Manhattan, que é uma figura por si só muito peculiar, que é um bilionário indiano de nascimento, radicado há muitos anos no Canadá, chamado Stan Bart. Dizem, em matérias antigas, a gente nunca pôde comprovar isso, mas dizem que ele começou a investir no Brasil por uma eventual amizade com o Ike Batista, ainda nos anos 2000. Sentido, né? E o que é interessante é que ele tem a postura de um ultracapitalista, né? Ele é um ator relevante no setor financeiro, especialmente no Canadá, mas ele é obcecado pelo período stalinista da União Soviética. Eu li, você menciona num trecho ali que tem um vídeo institucional que tem uma sala com pôsteres da época da União Soviética. O escritório do Forbes Manhattan, ele é decorado com várias peças de arte do período stalinista da União Soviética. E ele, em outros vídeos, ele diz, olha, se a minha vida fosse diferente, eu queria ser um professor de história aprofundado no período de Stalin. Eu acho ele uma figura forte, uma figura interessante, não sei o quê. Então, esse tipo de detalhe... Sabia como resolver as coisas e tal. Esses personagens curiosos que aparecem no nosso caminho, né? Mas aí tem um trechinho quando você descreve isso ali, que até a forma de operação da empresa, né? Que ou ele cria ou ele compra uma empresa que está com grandes dificuldades, seja lá qual seja a área, recupera, investe para vender, para vender mesmo, 3, 4, 5 anos depois, por um preço muito maior, e aí que ele tira o lucro dele. Mas aí logo depois você menciona, e aí talvez seja o link para esse militar aí da reserva, ele se cerca, frase dele, dos melhores assessores na área jurídica, contábil, pessoas que fazem lobby, para poder desamarrar os nós que estão impedindo que determinados projetos avancem. O que você poderia comentar mais sobre isso? Esse modo de operação que ele mesmo descreve me parece muito... não é tão inusual, não é tão incomum no setor financeiro. Sim, é prática, né? E o que eu acho que é interessante para a sociedade entender melhor isso
é que esse nível de negócios bilionários, ele é feito de várias... Tem um vocabulário específico, né? Então, o que nós chamamos de lobby, o setor financeiro, ou o setor que trabalha com projetos e tal, autoproclama relações governamentais, né? Então, existem palavras, né? Um código quase, né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o modo de trabalho dele e ele descrever esse processo de você cercar os seus projetos dos melhores especialistas, dos melhores geólogos, etc. e tal, pela lógica de um investidor, faz todo sentido. Você é especialista em captação de recursos e você terceiriza, digamos assim, a responsabilidade de ter um geólogo fera no setor de ouro. Por um lado, é uma jogada muito inteligente, porque você garante o seu próprio investimento, de alguma maneira, né? Você consegue convencer melhor investidores. E, por outro, como a própria história mostrou, isso abre algumas brechas para que, se necessário, você também possa cortar pontas soltas. Por que eu estou falando isso? Porque, oficialmente, você não tem nenhum documento da Forbes Manhattan que diga, olha, o ex-general de brigada da reserva do Exército, Cláudio Barroso Magno Filho, trabalha para nós em nome disso, disso e daquilo. Ao mesmo tempo que ele se autoproclama assessor / consultor de uma das mineradoras do grupo canadense, nós encontramos as agendas dele em nome de outra e em nome do próprio grupo canadense. Então, veja, quando você contrata equipes locais, você mais facilmente consegue, caso algo dê errado, caso haja algum problema, caso haja alguma malversação, você consegue se desvencilhar melhor. Isso é uma prática, infelizmente, é uma prática comum no setor empresarial. Não é a primeira vez que eu vejo, eu já vi em uma outra matéria que nós soltamos pela Pública, no agronegócio. Tem uma empresa, vale até a pena buscar depois, a reportagem depois, é uma matéria de 2021, sobre as conexões financeiras do agronegócio na Bolsa de Valores, grandes investidores, etc. O modelo de atuação dessa empresa ruralista, se a gente fosse conceituar ele é muito parecido com o que o próprio grupo Forbes Manhattan descreve, né? Nós pegamos projetos subavaliados, melhoramos eles, colocamos esses profissionais que não são necessariamente não estão dentro da nossa matriz. Então, a gente cria uma empresa no Brasil, nós criamos empresas diferentes para cada projeto, e assim, eventualmente, quando você cria diferentes empresas, CNPJs, monta diferentes equipes, em caso de problemas, é que nem um foguete da NASA. Ele vai cheio de diferentes motores, que a partir de determinado ponto, esses motores eles se descolam. O coração de uma nave é aquele pedacinho pequeno. Quando dispara, tem várias partes que vão sendo soltas pelo caminho, né? Então, isso é um modo de operação do capital grosso, né? Tipo, do dinheiro. Vai descartando, você cria uma série de operações cruzadas, uma empresa tem participação na outra, que tem numa outra, no fundo tem uma lá, e qualquer mal feito, você responsabiliza a empresa que for mais facilmente descartável naquele momento. Não podemos dizer que esse é o grande intuito do grupo, mas não estamos falando especificamente disso, né? Sim, da prática como funciona, né? Estamos falando do foguete da NASA. Qualquer coisa, falhou aqui esse motor, solta ele no espaço, pronto. É uma das vantagens de trabalhar assim, com certeza. E esse é um dos elementos que também me atraiu muito na história, porque é difícil a gente encontrar alguns casos que eles conseguem sintetizar o momento como um todo. E eu acho que a grande potência da dica que nós recebemos, a gente foi mergulhando, né, com uma equipe comprometida, né, gente que era mais especialista em encontrar alguns documentos, gente que era mais especialista
em lidar com lei de acesso à informação junto ao governo, porque o jornalismo ele demanda algo para além da pesquisa, né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente bater nessa tecla, até pela importância do tema, né? Muitas vezes, nesse momento histórico, a gente tem visto muitas estranhezas, né? As agendas que coincidem, aqueles links antigos que sugerem uma relação, etc. Mas, para a gente falar sobre isso jornalisticamente, não nos basta a dica, né? A gente tem que ir firmar a história, né? Encontrar evidências, encontrar documentos, eventualmente, falar com fontes, em on, em off, né? Vai de cada fonte, né? E do risco que ela eventualmente corre, da abertura que ela tem, enfim, para a gente conseguir confirmar, é isso mesmo, é isso aqui que a gente está suspeitando. E essa história me chamou muita atenção, primeiro pela questão das mineradoras, né? Porque as mineradoras na Amazônia, a gente sabe que nesse governo existe uma predileção para, no que for possível, facilitar, desimpedir, né? Tudo que passa, eventualmente, uma questão ambiental, uma questão envolvendo povos originários, o que for possível fazer para tentar facilitar, a gente sabe. Inclusive, o garimpo agora é uma atividade artesanal, né? O próprio governo assume isso, né? Mas não se restringia à questão da mineração de ouro, de potássio, que é a suíte, né? O braço que a gente tirou da matéria principal, que é uma matéria sobre como esse mesmo grupo canadense também se aproveitou de um contexto de país, Brasil, e hoje está em processo de conclusão da compra de uma refinaria da Petrobras no Paraná, uma refinaria que nós encontramos documentos de que 10 anos atrás, esse mesmo grupo canadense estava oferecendo à Petrobras uma parceria, que seria, vocês têm o know-how, vocês, Petrobras, vocês têm o know-how, vocês têm a tecnologia, vocês têm tudo, e nós temos o jeito de oferecer isso para mercados estrangeiros, para a gente aplicar essa técnica, a gente pode lucrar com isso, que é uma técnica de mineração de xisto, que aí a partir... É uma coisa bem específica, mas resumidamente, tem a ver com o setor de produção de óleo, de petróleo e gás, e o xisto é como se fosse um petróleo do mais fino tipo daqui a 60 milhões de anos. Então, ele é um petróleo em formação. E a Petrobras, no Paraná, desenvolveu desde os anos 70 uma técnica de produção de petróleo e gás a partir da extração de mineração de xisto. E nos anos 2000, esse grupo canadense soube dessa história, mediou uma tentativa de acordo entre a Petrobras e o governo da Jordânia, no Oriente Médio, para a aplicação da técnica desenvolvida aqui na Petrobras, no Brasil, na produção de petróleo e gás da Jordânia. A parceria não foi para frente, isso é 2007. 5 anos depois, o grupo canadense Forbes e Manhattan se aproxima da Petrobras e fala, olha, talvez não tenha dado certo aquela parceria, mas a gente vê potencial. A gente vê potencial nisso, de aplicação. Se eu não me engano, tem reservas de xisto no Canadá, em partes mais ao norte do mundo, assim. E eles oferecem essa parceria, coisa e tal. E aí, 10 anos depois, com todo esse contexto, o mesmo grupo que está tendo decisões favoráveis no que passa pelo executivo dos seus projetos de mineração na Amazônia, ele também consegue fechar um negócio maravilhoso. Há 10 anos atrás, ele queria criar uma empresa nova e, junto com a Petrobras, lucrariam muito. 10 anos depois, ele compra a refinaria toda da Petrobras, onde foi desenvolvida a técnica, por 33 milhões de dólares. A gente não é especialista, mas, assim, considerando parque produtivo, original, desenvolvido do zero, patentes, técnicas, não me parece um valor alto, né? Me parece um valor relativamente baixo. Vamos pegar esse caso aí que você mencionou, se isso tivesse acontecendo num outro governo qualquer, deixa eu pensar aqui,
um país fosse governado por um partido aleatório, vou inventar aqui, PT, por exemplo, isso seria um escândalo. É muito provável. É muito provável que isso seria E eu não vejo isso aí nas explorado. manchetes, né? Ninguém acusando ninguém, tá tudo normal, né? Tá passando a boiada. Tem uma coisa que é a mudança de enfoque e de prioridades. Isso a gente ouviu os especialistas, né, na questão da Petrobras para a reportagem, né, que nos últimos anos, de 2016 em diante, houve uma guinada na política da empresa, né? Então, ela começou a privilegiar o lucro dos acionistas, né? Ampliar a participação de acionistas e sócios e tentar se desvencilhar de estruturas que não estavam no eixo Rio-São Paulo. Então, uma refinaria no Paraná, com uma tecnologia de refino, de não sei o quê, com uma produtividade que não é comparável às maiores refinarias do mundo, ela se torna um ativo para você vender mesmo, né? Então, as coisas elas não estão soltas no espaço. O que eu acho que isso é interessante para a gente amarrar a ideia é que eu acho que essa dupla de histórias, né? Porque elas são a mesma história, que a gente está falando do mesmo grupo e de um modo de operação que tem conseguido vitórias junto ao governo e também junto a instâncias que hoje, por exemplo, a Petrobras, hoje, ela é presidida por um militar da reserva, né, por um general da reserva. Esse acordo que foi feito para a venda dessa refinaria, ele foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, enquanto esse general da reserva já era o presidente. Então, tem menos a ver com uma obsessão nossa e muito mais de enxergar os fatos, né? O que está acontecendo? Isso aconteceu, nós temos documentos sobre isso, tem documentos públicos sobre isso. E isso acontecer ao mesmo tempo que, esse é um detalhe importante, às vezes as histórias elas são meio labirínticas. No fundo, chegam ao mesmo destino. Isso, né? Esse oferecimento de parceria do Banco Canadense, Forbes Manhattan, à Petrobras, em 2012, ele acontecia simultaneamente enquanto haviam estranhezas, pelo que a gente pôde apurar, estranhezas dentro da Petrobras. Quais eram as estranhezas? Existe uma auditoria do Tribunal de Contas da União que refere-se a supostos vazamentos de informações sensíveis durante o que eles chamam de projeto de internacionalização da PetroSix. PetroSix é o apelido da refinaria hoje vendida e da técnica ali desenvolvida. Isso de um lado, e de outro, nós soubemos da existência e tivemos acesso a pequenos trechos de um relatório feito em 2012 pela própria Petrobras, que conclui recomendando não se fazer negócios com o grupo Forbes Manhattan, nem com empresas a ele associadas. Então, o que aconteceu nesses últimos 10 anos para a empresa mudar completamente de decisão quanto ao que fazer com seus próprios bens? Essa pergunta nós não sabemos responder. Por isso, nós buscamos a Petrobras para entender o que está acontecendo. E as respostas que ela deu são evasivas, podemos dizer assim, né? No meio do Então, caminho tem ali o governo Temer, né, e o então presidente da Petrobras colocado por ele, que é o Pedro Parente, né, que foi figura-chave no Ministério da Fazenda sob o comando do Pedro Malan, depois se tornou ministro-chefe da Casa Civil no governo Fernando Henrique e foi o grande gestor, né, considerado o cara que resolveu o problema do apagão no Brasil, né, no meados ali da década de 2000. sim. As fontes que nós consultamos botam como um marco, né? No momento que ele assume a presidência da Petrobras, vira, né, É o chamado ponto de inflexão, né? Sim, é o chamado ponto de inflexão, bem falado. Agora, eu vou deixar depois os links das duas reportagens que você fez, porque elas
se complementam. O título dessa história aí da refinaria da Petrobras é Petrobras ignora suspeitas e vende refinaria a grupo por trás da Belosan. Aí acho que vale a pena as pessoas lerem, mas eu queria que você voltasse um pouquinho numa pergunta inicial que eu fiz, que é para dar aquela dimensão dessa mineradora aí que a Belosan quer colocar naquela região lá do Xingu, né, da Volta Grande do Xingu. Ela está exatamente em que local, ela pega que região, qual é o impacto disso para aquela região em termos ambientais e considerando de novo aí que a instalação dela vai obrigar a construção de uma barragem de rejeitos maior do que a que se rompeu em Mariana. O que se pode dizer, o projeto de mineração de ouro, né, o projeto Volta Grande, é o nome do projeto oficialmente, da Belosan, ele está previsto para ocorrer no município de Senador Porfírio, no Pará. Salvo engano, fica a 800 quilômetros de Belém, eu posso estar equivocado quanto à distância, mas fica longe. O que importa para que a gente visualize é que o projeto está previsto para uma área de influência da hidrelétrica de Belo Monte. Então, é uma área que já passa por impactos gigantescos da ordem socioambiental, pela instalação, pela criação da hidrelétrica de Belo Monte, que é um elefante gigantesco, branco. Está na conta do PT, né? Essa daí. Essa está na conta de governos Lula e Dilma, feliz ou infelizmente, sim, com todos os erros, e à época já havia muita grita, né, por parte de ambientalistas, especialistas, né, avisando todos os problemas que seriam derivados. Por estar na mesma área de influência, já é um território muito sensível, primeiro ponto. Segundo, pelo gigantismo, o apelido ele já traduz bem. Sabe-se que, caso aprovado tal qual foi proposto, o projeto Volta Grande será a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, dentro da Amazônia, especificamente, às voltas com a usina de Belo Monte, num território que já tem conflitos e violações socioambientais sobre povos indígenas, né, sobre o povo Mebem-Cocre-Chicrim, se eu não me engano, e outros desaldeados, ou seja, tem terras indígenas reconhecidas, mas também tem territórios que estão ali num limbo institucional. E tal qual foi proposto... Desculpa, limbo institucional é um termo interessante, né? Porque é limbo institucional só para quem está tentando fazer uma defesa dos direitos daquela comunidade, ribeirinhos, indígenas, porque o agronegócio, garimpo, para eles, o melhor dos mundos é o limbo institucional, né? Para que depois venha a segurança jurídica. Exatamente. É essa dobradinha de termos. E, enfim, tal qual ele foi proposto, ele demanda uma barragem de rejeitos muito grande, porque o projeto em si prevê muitos anos de operação e uma operação muito frutífera. Só que o que dizem os órgãos de controle? A Defensoria Pública fala nomeadamente que, para ela, é um projeto inviável economicamente, socialmente, ambientalmente, porque incide numa região já impactada, que esses impactos, a mitigação dos impactos de Belo Monte nunca veio a contento. Então, é como se você tivesse com o joelho dolorido de tanto carregar peso, e ao invés de você soltar um pouco do peso, alguém vem e coloca mais peso em você. Mais hora, menos hora, seu joelho vai ceder, você não vai aguentar. É isso que órgãos como a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, eles têm batido nessa tecla, né? Ao mesmo tempo que eles também falam isso, são aspas que estão na própria reportagem, né? A coordenadora de direitos humanos da região de Altamira, que cuida do caso, ela diz nomeadamente, né? Olha, é um desejo do atual governo, né? Ela deixa isso implícito, do atual, né? Garantir o projeto Volta Grande, garantir que ele possa, de fato, começar a extrair ouro e gerar riqueza, e não sei o quê, não sei o quê.
E aí, a base dos argumentos é o que a gente vê em muitas outras reportagens de questões socioambientais. De um lado, o pessoal dos povos originários, de quem vai sentir os impactos mais diretos de uma instalação de um projeto, atentando, falando, olha, vocês não podem fazer isso a forceps, como se a gente não existisse, tem impacto, vocês têm que consultar a gente, né? Existem convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. E do outro, quem advoga pelos projetos, bate na tecla de que vai se gerar riqueza, que vai gerar desenvolvimento. É um pouco o próprio discurso do Ricardo Salles, para a gente voltar à figura que você exemplificou antes, né? Ele, ainda ministro do Meio Ambiente, ele defendia uma ideia de um ambientalismo de resultado, seja lá o que isso signifique. Eu acho que é um ambientalismo que Para se usar um termo sujeita da moda, é um ambientalismo reverso. a um desenvolvimento econômico, a qualquer custo, enfim. E aí a gente volta para os militares, a gente pode mergulhar um pouco nisso, Mas né? só antes de entrar nos militares, isso que você falou é interessante, está até na matéria, né? Você menciona que Ministério Público e Defensoria, eles estão sendo simplesmente ignorados, né? O Executivo não está cumprindo o que a lei determina, porque eles precisam ser consultados. Eles podem até opinar contrariamente, dizer que não vale a pena entrar com uma ação depois, mas eles são obrigados a ser consultados para dar um parecer, né? E aí eles, pelo que eu entendi ali, você me corrija se eu estiver errado, eles estão sendo bypassados, né? E uma outra coisa interessante que eu noto, não só na sua reportagem, mas em outros, de outros veículos, e ganha uma dimensão maior quando a gente escuta isso no Jornal Nacional, é muito comum os jornalistas procurarem Presidência da República, os ministérios, fazem a consulta, eles não respondem, eles ignoram ou mandam uma nota que não explica nada, que só repete o que você está perguntando, ou cita uma lei, remete a alguma outra coisa, e não tem explicação nenhuma, né? O que me mostra, me parece, é um escárnio com a opinião pública, né? Eles não estão nem aí, estão descumprindo uma obrigação legal que é dar publicização, né, aos atos deles, que são, na verdade, interesse da sociedade. Eles não estão lá para, em tese, fazer uma agenda pessoal, né? Eles estão lá para conseguir o melhor de tudo para que a sociedade tenha benefícios, né? Então, isso aí, ignora o Ministério Público, Defensoria e não atende a imprensa. Eles vão fazendo, tratorando mesmo, né? Passando a boiada. Tem um modo de ignorar a imprensa que a gente que lida com matérias de denúncia, a gente infelizmente já vai se acostumando, né? É raro receber resposta. E nesse caso, nós até recebemos respostas um pouco mais... O Ministério de Minas e Energia até mandou, né, algumas coisas. O Ministério de Minas e Energia mandou bastante coisa, se dispôs a falar minimamente, né? Mas o que é estranho dessa história, né? Eu acho que ela é uma história complexa em algumas coisas, porque ela vai justamente nesses limbos institucionais. O que eu quero dizer com isso? Para que o governo autorizasse, única e exclusivamente, pela via já conhecida, o projeto da Potássio do Brasil, o projeto de Belo-San, esses projetos eles estão empacados pela via constitucional já regida, né? Seria o IBAMA se manifesta, tem que ter consulta aos indígenas, etc, etc. O que o governo faz? Ele desenvolve uma nova política. Ele cria uma nova política por meio da qual essa nova política, quando você cria uma nova política, você pode criar novas regras. Então, para você ser incluído nessa nova política, que é a política pró-minerais estratégicos, é o nome da dita cuja, por meio dela, você não tem participação de pastas que estão relacionadas a licenciamento ambiental, mas, ao mesmo tempo, no decreto, ela diz que ela versa sobre o apoio ao licenciamento ambiental. Não se fala nada sobre órgãos de controle, e o Ministério de Minas e Energia confirmou isso para mim e falou, olha, de acordo com o decreto da criação da política pró-minerais estratégicos, nós não somos obrigados a consultar órgãos de controle. Então, veja, o que há de complexo nisso se está empacado pelas vias tradicionais, por que não criar uma nova instância que nós teremos um pouco mais de controle? Isso está implícito em quem participa do comitê
que avalia os projetos, o modo que são avaliados os projetos. A gente pode falar bem diretamente, os interessados, as mineradoras que querem ser aprovadas nessa nova política, se elas forem aprovadas, elas ganham apoio do governo, elas ganham apoio do governo federal para tentar resolver os seus licenciamentos ambientais, com o intuito de que eles sejam liberados, que as obras aconteçam. O governo não está dando não criou uma política para não dar aval a projetos. Ele quer destravar projetos. Ele quer garantir mineração em vários territórios dentro do país. E, na prática, quem submete tem que preencher uma fichinha, dando todas as informações, se tem ações na justiça, se tem algum tipo de licenciamento, etc., etc. E isso é analisado pelo Ministério de Minas e Energia. O que a gente pode entender é que os aspectos técnicos em si não necessariamente são totalmente avaliados, porque não tem representantes de órgãos ambientais dentro desse comitê. É quase como se fosse um selo cartorário, olha, e tem que ter problemas bem específicos para que os projetos eu acho, não sei se isso tem a ver com essa legislação nova aí que considera o garimpo como atividade artesanal. O que eu estava lendo é que o que eles fizeram ali, eles criaram ali um artigo, não sei se é artigo o termo correto, em que obriga os garimpeiros artesanais, em tese, preenche lá o requerimento para terem atividade legalizada e reconhecida. E eles reduziram o prazo, ou criaram um prazo novo, em que o governo federal, no caso a agência lá específica, tem que responder em até 30 dias. Se não responder em 30 dias, reconhecendo ou negando, ele está automaticamente autorizado a lavrar aquele minério ali. Ou seja, os caras vão começar, o governo vai começar a receber 5 mil, 10 mil pedidos. Imagina a quantidade de coisa que vai chegar, porque você tem uma máquina funcionando para legalizar isso e não tem gente para analisar. O que vai acontecer? O governo, na verdade, baixou um decreto ou uma lei legalizando o garimpo, que já acontece ilegalmente, num prazo de 30 dias, porque isso não vai ser feito, não tem gente suficiente para fazer isso. Então, essa boiada. É mais um boi ali, né? Que passou, correu aqui, o outro correu ali. E aí, quando você menciona tudo isso, eu queria ler 2 trechos aqui, 2 parágrafos da tua reportagem, que eles são exatamente isso que você está falando. E aí eu quero só introduzir os personagens aqui. Um é o Barroso, né, o general, e o outro é o Mourão, é vice-presidente. Eu não sei se dá para amarrar, se eu estou viajando demais, você vai fazer as análises aí. Mourão, que é o vice-presidente da República, ele também preside aquele Conselho da Amazônia, né, que é um organismo ali do governo federal, totalmente relacionado e com interesses diretos em mineração, sem participação dos estados. Eu lembro que na época de queimadas houve ali até uma briga, né? Os estados foram deixados de fora, não podiam participar, inclusive estados da Amazônia Legal. E aí, o que você poderia comentar dessa atuação do vice-presidente Hamilton Mourão? Essa movimentação dele é legítima? Aí eu pergunto isso por causa desses parágrafos que eu vou ler. Abre aspas. Você escreveu lá na reportagem da Pública. Decisões do executivo sobre Jair Bolsonaro e seus militares da reserva têm favorecido o banco de Stambart, que é o executivo indiano. Em 2021, por exemplo, o governo criou a política pró-minerais estratégicos, por meio da qual se dispõe a priorizar os esforços governamentais em favor de projetos incluídos nessa nova diretriz. As mineradoras ligadas ao Forbes e Manhattan, na Amazônia, Belo San e Potássio do Brasil, estão entre as primeiras contempladas por essa nova política, que era o que você estava falando. Aí, em outro parágrafo, tem: na prática, o governo federal tem atuado na articulação necessária para minimizar riscos e solucionar conflitos que venham a ser identificados nos projetos, dando apoio ao licenciamento ambiental das mineradoras ligadas ao grupo canadense. A Pública apurou que a decisão se deu sem consulta à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Federal, ambos com ações contrárias aos projetos da Belo San e Potássio do Brasil nos tribunais. Isso que eu tinha falado aí, que estão sendo bypassados, né? E essa questão. Então, esse Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente, não sei se é algo inédito, né? E aí você começa, por que o vice-presidente? Vamos dar uma função para ele, né?
Bolsonaro, em tese, né? Vamos criar aqui que o Mourão está atrapalhando, não tem o que fazer, vamos criar esse conselho, coloca ele lá, que aí ele vai ficar ocupado e não vai encher a minha paciência. Aí você começa a ver, não, mas o Mourão, ele tem muito interesse nisso, porque ele é amigo do Barroso Magno, foi colega de Aman, né, de turmas diferentes, um de 75, 76, outro de 76, 77, agora eu não me lembro. E aí o Barroso Magno, que teve no Haiti, salvo engano, né, comandou tropas lá, não sei se esteve na intervenção no Rio de Janeiro, ou seja, ele é do grupo dos generais haitianos, que é a cúpula desse governo militar que a gente está vendo aí. Então você começa a ligar os pontos. Eu acho que a matéria ela é muito feliz também nisso, porque a gente fica vendo coisas desconexas, mas elas não estão desconexas, né? Tua reportagem ela vai ligando os pontos. Então, o que você poderia comentar sobre isso que eu falei, já introduzindo, além do Mourão, a relação dele com o general Barroso Magno? A questão, a nossa matéria, nós não tivemos nenhuma evidência de uma atuação do Mourão como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal em favor, né, tipo, olha, vamos fazer esse projeto aqui e tal. Eu acho que é bem importante a gente deixar isso bem nítido, né? O que nós pudemos apurar é o que está na matéria, né? De que após encontros próximos, de alguma maneira, né? Porque são pessoas que se conhecem há décadas, então não me parece tão fora do comum pensar que logo no início do governo, em um novo cargo, em um cargo com mais possibilidades, o vice-presidente possa receber, conversar, ter visitas de cortesia. A política tem dessas, né? Agora, isso... Não é só uma visita de cortesia, né? Quando você coloca... A primeira visita é uma visita sem pauta. Ela aconteceu logo em fevereiro de 2019. A segunda visita, que é em junho, aí é uma visita com pauta e com gente grande, que é o executivo indiano do banco canadense Forbes em Manhattan, né? Então, no jornalismo, a gente fica preso aos fatos, né? A gente segue colado a eles. O que a gente pode ver, eu levaria até para um lado quase mais conceitual, que é o seguinte: o desenvolvimento da política pró-minerais estratégicos, um desejo do governo de ajudar como pode esses projetos de mineração a acontecerem na Amazônia, eles têm muito a ver com uma visão que está muito próxima às Forças Armadas, historicamente, do golpe militar e da ditadura civil-militar em diante, que é uma visão específica da Amazônia. Inclusive, eu vou fazer um parênteses naquele livro do general Vilas Boas, determinado trecho, livro que ele, depoimento para a Fundação Getúlio Vargas, ele faz altos elogios ao Ricardo Salles. Altos elogios. O cara está sendo mal interpretado, está sendo acusado injustamente. Quer dizer, o general Vilas Boas, que comandou o Exército, né, ele apoia a política de passar a boiada. Isso, infelizmente, não é surpresa, né? Assim, porque essa mentalidade, né, do integrar para não entregar, esses antigos, né, esses fantasmas no armário, no momento que o governo Bolsonaro toma posse e tem tantos integrantes das Forças Armadas em postos-chave dentro do governo, possibilitam isso. Possibilitam a implementação de uma visão de mundo diante da Amazônia, que é essa visão desenvolvimentista, de que acha que a integração ela tem que ser financeira. Existem várias frases muito simbólicas sobre isso, mas eu acho que a mais simbólica de todas é quando o presidente ou outros militares que estão no governo em postos-chave, eles batem na tecla de que o índio quer ser como nós. A ideia de que os povos originários, eles não cabem numa sociedade que povos originários vivam de acordo com o seu modo de vida, que eles não queiram se integrar ao sistema de produção de riqueza,
que eles não queiram abrir todas as terras dele para fazer muito dinheiro, e etc, etc. Isso é uma visão que não entra na cabeça, né, dessas alas. Isso a gente percebe muito, né? Isso tem a ver com uma formação ideológica de décadas, né? Que existe farta literatura sobre isso. Existe farta literatura sobre os medos da Amazônia. Poxa, há uma semana atrás, por volta do dia 17, 16, não lembro quando que o presidente Bolsonaro foi para a Rússia visitar o Vladimir Putin antes da invasão da Ucrânia, ele Que falando... foi para resolver, evitar um Não, conflito, uma né? das uma das poucas coisas que ele bateu na tecla, lembremos, nós agradecemos muito ao apoio que a Rússia deu quanto à ideia de que a Amazônia é nossa. Então, veja, o fantasma ele segue o mesmo. O que a gente pode notar, e pesquisadores mais aprofundados nisso falam, nem sempre gostam de falar muito porque acham que isso é uma coisa que todo mundo sabe, só que nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe que existe uma corrente que a gente sente os efeitos dela dentro e proveniente das Forças Armadas de uma ideia de que ONGs são modos de infiltração de grupos estrangeiros para fomentar uma separação de povos indígenas que estão nas fronteiras. O povo Yanomami é o típico exemplo O Vilas deles. Boas fala exatamente isso no livro dele. Então, é isso, sabe, gente? A gente tem que olhar as coisas de frente. E aí, quando a gente vê isso somado aos movimentos políticos, nós percebemos que isso se fortalece, que faz mais sentido analisar dessa forma. Que, sim, existe quase como se fosse um tempo paralelo, né? Como se fosse assim, vamos aproveitar que ainda tem muito ouro e que o pessoal compra, então vamos abrir logo tudo de uma vez, vamos abrir para o gado, para não sei o quê, a boiada, é tudo isso. Então, isso está por trás como uma ideia do porquê que se faz tantos esforços para tal. Para não ficar só no etéreo, digamos assim, voltar à questão de Mourão, Barroso Magno e afins, o que a gente consegue ver é que, basicamente, as pessoas se conhecem e, às vezes, elas podem se aproveitar um pouco desse acesso que, eventualmente, tem. Se aproveitar, mas, desculpa, eu diria que ali não tem nenhum ingênuo, né? O cara está se aproveitando de mim, né? Não se trata... Não, eu sei, não foi isso que você disse, eu entendi, mas assim, eu estou querendo fazer realmente a provocação aqui, porque ingênuos somos nós, né? Então, quando você tem essa mudança de guinada, eles entendem, logo no início de 2019, que havia um otimismo de boa parte do país com o futuro do governo Bolsonaro, de que tinha que integrar mesmo. Quando essas alas que querem desenvolver a Amazônia a qualquer custo, passando por cima de povos originários ou não, quando esse pessoal ascende, cria-se um ambiente mais fértil para negócios, porque tem projetos antigos, e aí os dois casos que nós trazemos na reportagem são projetos com mais de 10 anos de concepção, eles estão travados há muitos anos. Então, já tem coisas ali, já tem estudo, já tem não sei o quê. Então, tem melhores elementos para você começar, tipo, olha, gente, vamos, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai gerar riqueza, vai não sei o quê. Então, vai um pouco por aí. E, pelo outro lado, que é o lado do fim que levam os militares quando chegam na reserva, o caso do Cláudio Barroso Magno Filho, eu acho que ele é significativo, primeiro pelo que a gente pôde apurar, de que ele, de fato, é uma figura renomada dentro das Forças Armadas, pelo trabalho que executou, pela carreira que teve, e, de fato, liderou tropas na missão de paz da ONU no Haiti, na MINUSTAH. A mídia de 10, 15 anos atrás, acreditava a ele parte do desenvolvimento do modelo de intervenção pública, de intervenção militar, na questão de segurança pública, que havia uma ideia A de fazer... GLO, que você fala?
o Rio de Janeiro como laboratório, né, que depois se tornou mesmo, né, com a invasão do alemão, com a tomada do alemão, e em 2018 mais nitidamente, né, com a Então ele deve ocupação. ter trabalhado com o Braga Neto lá no Rio de Janeiro. Não, ele já estava Não? na reserva, nós não temos nenhum indício disso. Quando Se houve a tiver, intervenção lá, ele é mais antigo, né? Mais próximo ao Mourão. isso é anos 2000 mesmo, né? Anos 2007. Ele entra na reserva em 2008, se eu não me engano. Tá. E aí o que chama a atenção dele é que, ao sair, ele não alcança o generalato. Para mim, ele disse que ele não tentou o generalato. Ele Ah, o não Barroso quis. Magro, então, é coronel da reserva. Ele foi como coronel da reserva, mas ele ganha como se fosse general de brigada. E por Tá, isso que mas ele é nós coronel, né? Ele não pode ser chamado de classificamos. general. Não, mas nós classificamos ele como general de brigada, porque se você colocar no portal da transparência, está lá, general de brigada. Ele ganha como general de brigada e para o Tá, governo ele é o general de brigada. Então, tá, entendi. a gente segue junto para a Tá, gente conseguir provar, né? tá. Pois bem, quando ele sai, ele não vai para o alto generalato, e aí, pouco tempo depois, ele começa a trabalhar com uma consultoria, com uma empresa canadense também, chamada Weatherhaven, que é uma empresa que trabalha com um nicho muito específico. Eles produzem tendas de acampamento. Então, eles Tá. atendem tanto as quanto, Então, eventualmente, as Forças então deixa eu te Armadas. perguntar. E eles atenderam, para encadear, para não perder o ritmo aqui, eles atenderam, eles prestaram um serviço, né, ao Exército Brasileiro enquanto existia a missão no Haiti, a MINUSTAH. E nos anos seguintes, eles atenderam várias empreiteiras que depois foram devassadas pela Lava Jato. Está lá no site deles, você consegue ver os projetos executados. Então, eles forneceram materiais para canteiros de obra de usinas hidrelétricas, na fabricação, na criação e instalação de hidrelétricas, grandes projetos desenvolvimentistas. E aí ele entra, ele fica durante muitos anos trabalhando com esse grupo, depois ele sai, e no começo do governo Bolsonaro, ele está, em tese, conectado só à própria consultoria, que tem um nome específico lá. Era isso que eu queria te perguntar para você acrescentar aí. Você já traçou um pouco aí a carreira dele militar, não sei se ele era de infantaria, cavalaria, qual era a arma dele, né? Mas qual é o momento que ele se torna esse lobista de uma mineradora canadense? Ele é um militar com formação em geologia ou algo semelhante, ou ele está naquele esquema de porta giratória, né, que acontece não só na área militar, mas na área civil também. O cara sai do governo e vai para a iniciativa privada, levando conhecimento, contatos, informações privilegiadas que ele acumulou ao longo da carreira e passa a trabalhar como lobista. Não estou aqui condenando o lobby, eu sei que há uma regulamentação, é uma atividade legítima em vários países, desde que seja feita com transparência, né? Mas pelo relato aí, o que a gente conhece do Brasil são coisas um pouco nebulosas que a gente não tem conhecimento, né? Então, qual é o momento em que ele, pelo que você já relatou aí, ele foi numa escalada, né? Começou a fazer uma coisinha aqui ou ali, e aí a turma dele chega ao poder finalmente, e ele, pronto, é agora, né? Vamos puxar esse cara aqui porque ele vai abrir portas para a gente. Dá para dizer que seria mais ou menos isso? Olha, o que a gente conseguiu apurar é que, sim, ele nessa transição, ao invés de tentar ir para o alto generalato, ele sai, ele aceita a reserva e vai trabalhar com o ramo de venda de equipamentos e afins, né? Porque havia know-how para isso, porque ele comandou batalhões. Então, quando ele conversa comigo, ele fala, olha, eu não, ele fala, e as aspas são para ele mesmo, assim, eu não sou um lobista abre portas, mas sim de desenvolvimento de projetos. Então, ele se enxerga como lobista, como um lobista desenvolvedor de projetos pela experiência que ele teve ao longo de toda a carreira no Exército, de saber o que precisa, que tipo de material, não sei Eu o não quê, não sei resisto. Ele o fala que quê. não abre portas, mas na reportagem você coloca a foto dele entrando no gabinete do Hamilton Mourão, né? A semiótica não Não ajudou, não sei, quem abriu aquela porta, se foi ele ou outra pessoa e tal. mas o que... e aí, me parece que há algo
e a gente não tem elementos para dizer isso, mas é uma curiosidade que eu acho que muitos outros pesquisadores e pesquisadoras já batem nessa tecla, né? De que há algo curioso quanto ao destino de militares que tiveram posições de destaque na missão de paz da ONU no Haiti, liderado pelo Exército Brasileiro, e essa migração para um setor privado, né? Como que isso acontece? Que fim levou? Quão bem-sucedidas são as carreiras dessas figuras como civis, como paisanos, né? Não é segredo que quem trabalha com consultorias, quanto maior a sua rede de contatos, né? Quanto mais recheado for o seu Zap, Claro. isso é mais valioso para um grupo que possa te contratar. Isso não é... Inclusive para jornalistas, né? inventando Quanto a maior roda a aqui, né? quantidade de fontes, mais veículos eventualmente vão querer te contratar, né? Então, o que acontece é que durante muitos anos a gente vê ele esteve como, e isso é o que ele próprio diz no seu perfil na rede social de trabalho do LinkedIn, né? Ele diz que entre 2008 e 2014 ele esteve junto a este outro grupo canadense que trabalha com tendas de acampamento, etc. Ele passa os anos seguintes meio embaixo, a gente não encontrou praticamente nada em relação a esse período de 2016 ao fim de 2018, mas logo em 2019, no começo, com esse contexto específico, né, de um governo com vários militares em postos-chave, né, em postos decisivos, né, a gente tem que lembrar, por exemplo, que não é do Exército, mas é da Marinha, o ministro de Minas e Energia é o mesmo, vem das Forças Armadas, e é o mesmo do início ao fim. O de infraestrutura, a mesma coisa. O Tarcísio Freitas, ele é desde o início, né? Então, você vê postos-chave de desenvolvimento que podem atuar na região amazônica, por exemplo, né? Tem projetos ali Projeto dominados militar, né? É tudo que eles sempre por pensaram. integrantes das Forças Armadas, né? E aí, com esse contexto, eu também acho que faz muito sentido abrir esse caminho para esses consultores. E, enfim, durante a CPI, a gente pôde ver, a CPI da Covid mostrou isso em uma outra pasta, em um outro órgão. Isso aí parece uma Transamazônica É da 2.0, saúde. né? Esse daí da mineração. Então, assim vai, né? E o que a gente pode ver, o que a gente pode comprovar é o que está na reportagem, né? A gente não existe uma gravação oculta, não existe uma coisa diretamente incriminatória, porque matérias sobre lobby têm essa sinuosidade, né? Não tem aquele bordão antigo do jornalismo, né? Não tem o batom na cueca, não tem aquela Mas coisa. você, quando apresenta ali Mas só quando os você fatos, só junta... esses fatos já são muito preocupantes. E eles demandam explicações. Eu quero enfatizar essa tecla até para a gente ir encaminhando, né? Eu quero bater nessa tecla de novo, né? Isso demanda explicações melhores. Por que existe uma política que ela é feita para avaliar determinados projetos de mineração como estratégicos para o país? E isso significa, na prática, dar apoio ao licenciamento ambiental. Quem que dá esse apoio? É o Ministério do Meio Ambiente? É alguém que vai enquadrar melhor e falar assim, não, vamos arrumar isso aqui, vamos fazer com que essa proposta ela seja ambientalmente sustentável. Não, a figura que é responsável por isso é um advogado de formação, é um procurador federal lotado no Ministério da Economia, lotado na pasta no programa de parcerias e investimentos, ou seja, a principal interface do governo com a iniciativa privada, sem ofendê-lo. Tem ilações. O que ele tem de know-how para ajudar no apoio ao licenciamento ambiental? Ele tá atuando como uma pessoa que tem noção dos riscos ambientais das coisas, ou ele está atuando como um advogado que vai tentar fazer acordos? O que é isso? Isso foi pactuado com a sociedade? Qual é o olhar que está sendo lançado sobre isso daí? Qual a posição do Ministério Público Federal sobre isso? Uma coisa que não entrou na matéria, porque eu falei depois,
e eu acho que vale a pena, é um bastidor interessante. Eu perguntei isso para o coordenador da Câmara Temática do Ministério Público Federal sobre meio ambiente. O que a Câmara Temática sobre Meio Ambiente diz sobre essa política que está sendo feita, que envolve questões ambientais, envolve ações que o MPF conduz e que vocês não foram avisados. Qual é que é? Que é o procurador Juliano Baiocchi, se eu não me engano. Ele respondeu por escrito, falando, olha, nós consideramos positivo que o governo dê apoio, porque isso deve ser uma coisa boa. Resumidamente, foi isso que ele falou. A pessoa encarregada de investigar e, eventualmente, apresentar uma denúncia disse que o governo deve estar querendo desenvolver a região. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós pudemos revelar por meio desses bastidores dos negócios desse grupo canadense específico com o governo e o seu ângulo de entrada por meio da consultoria, do apoio que o Cláudio Barroso Magno Filho presta a esse grupo, eu acho que é interessante ressaltar que, assim, tem muita ponta solta, tem muita coisa mal explicada. Em um dos projetos, o projeto da Potássio do Brasil, na matéria da agência pública, a gente explica melhor isso. O projeto de uma das mineradoras desse grupo canadense, ele depende, de acordo com o Ministério Público Federal, de licenciamento federal, porque envolve terras indígenas, inclusive terras não demarcadas. Institucionalmente, isso depende do IBAMA. Nesse intervalo de negociações, de uma série de reuniões de representantes da mineradora com o governo, incluindo o Cláudio Barroso Magno Filho, em nome da mineradora, depois de uma série de reuniões durante a pandemia, tentando resolver a coisa, digamos assim, o IBAMA se manifesta que não tem interesse em licenciar. Veja, são várias coisas estranhas ao mesmo tempo. Como que você não tem interesse em licenciar se constitucionalmente é sua obrigação, se aquilo impacta uma terra indígena? O que o IBAMA nos disse? Não tinha interesse porque não afetava uma terra indígena reconhecida, homologada. Então, veja, é uma fina costura filigrana ali de diferentes normas, normas infralegais, pareceres, normativas técnicas. Tudo isso é um trabalho refinado, e eu acho que isso é importante também de dizer, porque é muito comum, muito comum, a imprensa como um todo tomar o governo Bolsonaro e os seus métodos como se fossem brutos e só isso, meio brucutus. Não, na verdade, há uma enorme sofisticação nisso. Existem partes do governo que são o tratoraço, nós vemos elas. Só que, ao mesmo tempo, existe, sim, uma parte infralegal extremamente refinada que vai fazendo essas costuras possíveis. A gente está falando desse caso de negócios de um banco de negócios de risco canadense na Amazônia, que envolve o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, em casos específicos dessas mineradoras, envolve o INCRA, envolve o IBAMA, mas a gente também pode ir para outros setores do governo que estão aí produzindo essas normas infralegais, caneta e ok, caneta e ok, caneta e ok. Então, veja, eu acho que uma das coisas importantes da história, a gente trazer e expor esses bastidores, é também para a gente se situar um pouco, né? Olhar e falar assim, cara, tem umas coisas refinadas aqui que garantem tempo de negociação, tempo de aprovação, garantem uma influência sobre o valor das ações de uma tal empresa. Existem movimentos coordenados que eles passam ao largo muitas vezes, porque boa parte da imprensa está no jornalismo declaratório, né? Que tal fulano disse isso, outro fulano disse aquilo. É o setorista de Twitter, né? Fica fazendo matéria em cima de um tweet. O que está sendo feito de verdade, né? Esse trabalho de
botar o pé no chão, botar a bola no chão, falar assim, opa, peraí, qual é o jogo? Né? Isso de um lado, e do outro, a história da Petrobras me chamou muito a atenção, porque não bastasse o desejo de operar, né? Porque a gente, para resumir melhor assim, o que é o banco canadense que está por trás, ele é um operador, né? Ele é o responsável por viabilizar essas operações, e aí depois ele vai escolher se ele vai manter para si essas empresas ou se ele pode vender a participação. Belo Sun, a gente sabe que tem sócios graúdos lá fora, tem grandes fundos de investimento botando dinheiro em Belo Sun. Não é só o Forbes Manhattan, ele opera, ele é o cara que garante, ele é de alguma forma, ele é um mediador também. Né? Aquele fundo, o BlackRock, está envolvido aí nisso? Tá BlackRock é aquele envolvido. fundo, para quem não sabe, que ele administra recursos que somados são o PIB dos Estados Unidos e da China juntos, aparentemente. Ele administra bastante dinheiro, isso a gente pode dizer com toda certeza. A cifra completa, eu não tenho realmente ideia, mas é muito dinheiro e muito interesse. Né? Então, não bastasse esses projetos, você vê outros negócios envolvendo também riquezas do Brasil, né? Assim, uma refinaria que desenvolveu uma técnica específica que pode ser aplicada em outros pontos do mundo, etc. Isso é um negócio valioso, né? Isso passou ao largo, a sociedade não está sabendo, né? Essas coisas elas não estão sendo discutidas com a sociedade. Isso implica a sociedade, né? Eu acho que essa é a mensagem mais impactante assim que fica, né? De tanto dar rosto, né? De enxergar um rosto, né? Dar não é um bom, é enxergar um rosto, enxergar um CNPJ, enxergar materialidade de um grupo e como que ele está atuando, né? E como que isso está acontecendo ao largo das gritarias de todo dia, né? Do cercadinho, de não sei aonde. E, ao mesmo tempo, também está atuando junto com essas coisas, porque a aprovação de um projeto como o da Potássio do Brasil, da canadense Potássio do Brasil, tem a ver com a questão dos fertilizantes, produção de fertilizantes. Então, é um projeto estratégico para o país? Esse eu entendo melhor que seja um projeto estratégico para o país. E tem a ver com todo o cenário geopolítico. Inclusive, um dos argumentos para justificar a viagem do Bolsonaro à Rússia é que eles tratariam de fertilizantes, não é? Com os russos, não teve uma história dessa? Publicamente foi o grande argumento que foi passado para garantir a oferta de fertilizantes para o Brasil. Se eu não me engano. Mas é isso, de orelhada, né? De orelhada, parece que o Brasil adquire 30% do que consome de fertilizantes vem da Rússia e tal. Para reforçar os laços ali. Mas é algo bem na linha do que a gente tem visto da percepção geral em torno da política e da construção do que é real e do que é fictício. Né? Exato. Então, essa linha meio tênue entre, sim, o Brasil tem interesses, é estratégico um projeto de fertilizantes, não à toa, o Ministério de Minas e Energia falou isso para a gente, nos respondeu assim, todo projeto de mineração de fosfato, de potássio, nós consideramos como positivo, porque nós temos, nós não temos como nos suprir única e exclusivamente. Então, se a gente for melhorar isso, ótimo, mas o modo como isso é feito, o modo como isso se dá, o que a gente está batendo na tecla é que ele tem que ser um pouco mais transparente, porque, para fechar, um detalhe que me chamou muita atenção na conversa com o Barroso Magno, eu perguntei, né, como que é o trabalho? Como que você chegou a essa parceria? E ele me explicou, olha, a gente desenvolve os projetos e não sei o quê, e ele bateu nessa tecla, né? Não só abre portas, eu desenvolvo projetos pela minha expertise, e é curioso que ele usou até um chavão que, na época da CPI da Covid, também virou um chavão, né? Que é especialista em logística, né? Especialista em não sei o quê, em gerenciamento e tudo mais. Mas por que a gente expõe, e isso é importante? Ele não falou para mim que ele estava
que ele trabalhava por Belo San. Está lá na agenda do governo. Ele esteve um dia antes de Belo San fechar um acordo específico para viabilizar o seu garimpo perto de Belo Monte, o garimpo de ouro. E ele estava na reunião. Ele não mencionou que ele trabalhava por Belo San. Ele falou que, né? Então, veja, essas coisas, é isso que deixa todo mundo preocupado. Olha, se você estivesse fazendo isso tão às claras, seria uma outra coisa. Mas, desse jeito, né? Total bastidores, você não sabe muito bem o que está sendo discutido ali, como é que é essa comunicação para além das agendas oficiais, entendeu? O que a gente pode pegar são as agendas oficiais. Eu não sei quão frequentes são as conversas. Muitas agendas paralelas existem, né? De Cláudio Barroso Magno Filho com outros integrantes do governo. Então, a gente fez o nosso papel, trouxe a coisa a público e fez as perguntas que a gente considera que são importantes de se fazer. Né? Olha, eu não tenho como falar que o Cláudio Barroso Magno Filho é um grande amigo do Hamilton Mourão, se eu não perguntar para ele também. Existe o outro lá, né? Você é amigo? Qual é que é? E aí ele me responde, não, nós, como militares, nós comungamos de muitas coisas, nós nos vemos como uma grande família, mas, pessoalmente, não sou próximo do Mourão. Na minha posição de jornalista, eu também tenho os meus limites, né? Eu não posso ir adiante. Eles falam assim, não, ele está mentindo para mim, não sei o que, seria antiético da minha parte e jogaria contra tudo, né? Então, eu tenho que tomar isso como, é a posição dele. Mas é curioso uma pessoa que não necessariamente é amigo ser recebido no início de fevereiro de 2019, numa agenda pública que não tem pauta. Não tem pauta, você pode ir lá, clicar na reportagem, você vai ver, vai ter o link que vai te levar à agenda pública daquele dia. É uma visita de cortesia? Não sei. Assim se faz política? Sim, assim se faz política. E eu acho que, para amarrar de vez, uma coisa que é muito, para mim, foi importante, da descoberta de todo esse processo, né, da apuração, foram meses de trabalho nisso, é lembrar que, se integrantes das Forças Armadas querem participar da política no país, tem vários preços a se pagar. E um dos preços é o escrutínio público. Aí você chegou nessa apuração, porque depois que a matéria saiu, algumas pessoas comentaram que o Barroso Magno, vocês têm um ou mais irmãos que também atuam em empresas que comercializam com as Forças Armadas há muitos anos. Você chegou a apurar alguma coisa sobre isso? Eu especificamente não mergulhei nessas outras relações, mas parece que tem uma relação aí. Tem antigas prestações de serviço e venda de equipamentos, talvez, eu não sei especificamente, mas sim, parece que os irmãos Barroso Magno, eles têm uma veia empresarial há algum tempo e eles têm feito negócios, né? Eles têm, que a gente tem visto é que os negócios têm ido bem, né? Principalmente com esse acesso aí, são né? ilegais é uma outra história, mas eles têm negócios e sim, nós recebemos essas dicas, assim, eu não mergulhei especificamente nessa parte, mas eu não tenho dúvida de que, enfim, a gente já viu, eu vi isso no Twitter, vi até o coronel Marcelo Pimentel batendo nessa tecla, né, de que se mergulharem nas relações e tal, eu renovo o convite para outros jornalistas, né? Acho que a gente, nesse momento, é um momento super importante de passar algumas coisas na lupa, né? Num ano 2022 tão importante, é o que eu estava falando até agora há pouco, né? Qual é o preço de se fazer política? O preço de se fazer política é você estar sob escrutínio público, né? O tempo todo. Você envolvendo-se com a coisa pública não é a mesma coisa como eu imagino que os integrantes das Forças Armadas cuidem das suas próprias instituições. Eu imagino que eles cuidem de um outro jeito. Se eles se enxergam como uma família que comunga várias coisas, imagino que eles
resolvam de outras formas, mas quando envolve executivo, legislativo, vai ter lupa em cima e tem gente que tem que explicar. É E, isso aí. enfim, Muito bem. é isso. Caio, super obrigado pela conversa aí. Parabéns pelo trabalho. Eu vou deixar o link das duas reportagens aqui nas informações do episódio e espero que você continue aí com a lupa cada vez mais transparente para revelar essas histórias. E obrigado pela entrevista. Carlos, muito obrigado pelo convite. Prazer falar para vocês, para o público do Roteirices, né? Espero que conversemos muitas vezes outras sobre outros temas também. Claro, vamos fazer um canal aí direto. Tá tudo bombando aí, tem muito agronegócio bombando, tem muito conflito, e esse ano vai ser um ano de conversar com frequência, né? Para a gente ficar bem atento ao que está acontecendo e ao que se avizinha. E é isso, gente. Quem quiser, leia, procure o trabalho também, que eu tenho outras dessas matérias complicadas aí, tem mais algumas também, do agronegócio e tal, e a gente vai seguir de olho. É isso aí. Isso aí, valeu.